Bem, meus amigos, boa noite a todos, saudações, segunda-feira, e estou aqui começando a nossa live de hoje, aguardando aí um pouco as pessoas que estão chegando. Sejam bem-vindos aí, Adriana, Marli, sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando aí, aguardando aí mais um pouquinho as pessoas irem chegando. E conforme a gente falou no story hoje, né? Nós vamos falar um pouco sobre o tema meritocracia, né? Um tema bem interessante, né? Eu estou lendo um livro do Eduardo Moreira. Eduardo Moreira é um capitalista, filósofo, um economista, filósofo. Ele é muito crítico dos sistemas, tanto do capitalismo, muito, né? Mas também ele até tem críticas também sobre o socialismo. E nesse livro ele vai fazer uma abordagem sobre a meritocracia, e aí me chamou a atenção. E achei que era uma coisa importante, porque a gente vai ver que a ideia da meritocracia, ela está presente não só nos sistemas econômicos, né, mas está presente na religião, está presente com Jesus, está presente na lei do karma, está presente na espiritualidade, está presente na ideia da salvação, que é uma ideia muito presente mesmo no pensamento dos religiosos, né, das religiões. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa aprofundar um pouco esse tema, porque as pessoas falam pouco de meritocracia, as pessoas leem pouco, até porque não tem muitas coisas publicadas sobre o tema, e aí acabam repetindo, né, chavões, acabam repetindo ideias, conceitos, sem nem pararem para pensar se aquilo é verdadeiro, se aquilo é correto, se aquilo se justifica. E assim, essa ideia da meritocracia, que a meritocracia vem do termo grego, né? Mérito, que é merecimento, e kratos, que é poder. Meritocracia, então, dentro desse conceito, dessa etiologia, significa o merecimento de ter o poder, entendeu? Quer dizer, é você ter um merecimento, você ter um mérito para usufruir de um poder. E esse poder aí a gente pode pensar em qualquer tipo de poder, né? Um poder econômico, um poder político, um poder espiritual, um poder sacerdotal, um poder de ser salvo, né? Dentro da ideia salvacionista das religiões. Então, é você alcançar um nível de poder através de um mérito que você tenha. E essa ideia da meritocracia, ela me incomoda muito, porque eu vejo muito hoje, ainda mais hoje, nesses tempos de conflito aí, nesses tempos de conflito político, social que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas no mundo, eu vejo as pessoas usarem de uma maneira muito agressiva e injusta a ideia da meritocracia, né? Como que as pessoas todas tivessem direito, possibilidades de ter sucesso, e só não têm porque não tiveram mérito, porque não quiseram, né? E a gente sabe que isso não é uma verdade, isso é uma coisa muito injusta. E de alguma forma, esse sistema principal aqui do Ocidente, que é o capitalismo, né? A gente hoje tem muitos países socialistas no mundo, na América do Sul hoje, né? O socialismo cresceu muito, na Europa também. Mas o capitalismo ainda é muito forte, principalmente por conta dos Estados Unidos, por conta da Inglaterra, França, Alemanha. Então são países que têm um capitalismo, né? Acho que eu falei a palavra certa, né? Que tem um capitalismo muito forte. E o capitalismo, um dos pilares dele é justamente essa ideia da meritocracia. É como se esse sistema oferecesse às pessoas todas as possibilidades
E se elas se esforçarem, se elas tiverem mérito, elas vão conseguir chegar lá. Mas isso é uma falsa ilusão, né? É uma falsa ilusão, porque para cada um que chega, e existem muito, né? E, inclusive na propaganda, eles acabam usando alguns que chegam. Alguns realmente saem lá da miséria, de condições muito precárias, e conseguem chegar a um grande sucesso. Mas para cada um que chega, existem milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas que vão ralar a vida inteira, vão trabalhar a vida inteira, vão estudar a vida inteira e não vão chegar. E não é uma questão de mérito, é uma questão muitas vezes de circunstâncias de vida. Aliás, se a gente for estudar, existem até algumas pesquisas que mostram isso, muitas das pessoas que já nascem nessa condição, né, de vantagens sociais, vantagens financeiras, elas têm menos potencial do que aquelas que muitas vezes são mais pobres do que elas. Quer dizer, elas não estão lá por mérito, elas estão lá por uma circunstância, porque já nascem num berço favorecido, numa circunstância de vida favorecida. Então, eu, por conta do meu trabalho, eu acabo aí escutando, boa noite, Nilton, seja bem-vindo. Eu, por conta do meu trabalho, eu acabo escutando a história de muitas pessoas. E aí eu vejo como tem histórias aí extremamente sofridas, extremamente adversas ao longo da infância. E aí a gente fica pensando, poxa, essas pessoas teriam condições realmente de ascender socialmente? Será que é só uma questão de mérito? Será que é só uma questão de possibilidade? E aí você se pergunta, e se eu tivesse no lugar dessa pessoa? Eu teria superado todas essas dificuldades? Provavelmente não. Então, alguns conseguem? Sim, alguns conseguem. Mas estatisticamente, esses que conseguem são um percentual ínfimo diante daqueles que não conseguem, o que prova que realmente o sistema não oferece essas possibilidades. E o que é mais curioso é que esse sistema ele precisa de pessoas muito ricas, de pessoas muito bem-sucedidas. Porque essas pessoas muito ricas, muito bem-sucedidas, que são uma minoria muito pequena, essas pessoas elas funcionam, elas servem como objeto de expectativa para aqueles que estão lá na pobreza e que passam às vezes uma vida inteira acreditando que eles podem um dia conseguir chegar numa condição dessa. Mas aí você vai ver as estatísticas e você vai ver que os que chegam são uma grande minoria, são muito poucos mesmo. Que a grande maioria vai passar a vida inteira acreditando nessa ilusão e não vai chegar lá. Tem até um texto que eu li muito interessante, que agora não me lembro da autora, e que ela defende que a ideia da meritocracia é uma ideia que os mais ricos usam para se protegerem da própria culpa de viverem essa distância social, de viver esse privilégio social, né? Então seria como uma forma, não, nós somos ricos, mas as pessoas têm mérito, as pessoas têm possibilidades de chegar aqui se elas tiverem mérito. E é só vocês procurarem as estatísticas que vocês vão ver que não é assim, né? Que são pouquíssimas as pessoas que chegam lá. E a ideia da meritocracia, ainda tem algumas pesquisas bem interessantes no campo da psicologia hoje, que mostram que as pessoas que acreditam em meritocracia, isso é pesquisa, tá? Pessoas que acreditam em meritocracia têm mais tendência a serem egoístas e vaidosas. Porque a maioria das que acreditam ideologicamente na meritocracia, elas têm já uma condição de vantagem, né? E elas acabam usando muito essa ideia da meritocracia para se protegerem dessa culpa de estarem naquela condição de vantagem. E isso faz com que essas pessoas tenham, isso é pesquisa, tá? Isso não é palpite meu, elas tenham tendência a terem comportamentos mais vaidosos e mais egoístas. Por quê? Porque elas têm uma soberba. Elas acham que são mais do que os outros. Elas imaginam que estão ali por um mérito.
E muitas vezes não tem mérito nenhum, conforme eu disse, muitas vezes já nasceram em berço esplêndido, já nasceram em condições de vantagem. E estudos mostram também que muitas das pessoas hoje que têm uma condição abastada, que fazem parte dessa minoria, né, no Brasil e no mundo, elas muitas vezes têm menos habilidades intelectuais do que uma boa parcela daqueles que estão nas condições mais pobres da população. E a gente ainda tem que levar em consideração uma outra questão, que é a questão das múltiplas inteligências. Quando a gente fala de meritocracia, é baseado em que parâmetro de inteligência? Não é? Porque a gente sabe hoje que o ser humano ele tem diversas inteligências. Né? Tem estudos aí que falam de 7, tem estudos aí que falam de 10, de 11, enfim, varia muito, né? De pesquisador para pesquisador. Mas no mínimo 7 inteligências o ser humano tem. E que o ser humano ele não nasce com potencial para todas as inteligências. Ele tem todas as inteligências, mas não tem potencial para desenvolver todas as inteligências. Então, esse ser humano ele vai ter habilidades para mais umas coisas do que para outras. E aí eu pergunto para vocês, por exemplo, eu tenho um paciente que está nessa situação. Um paciente que tem uma habilidade fantástica para as artes. Ele tem uma inteligência criativa, ele tem uma inteligência linguística fantástica para isso. É um artista fantástico. Só que, com a entrada do atual governo, né, desse governo que esteve com a gente aqui ao longo desses 4 anos, que está saindo agora, esse governo ele desvalorizou demais a cultura, desvalorizou demais as artes, ele bloqueou recursos que financiavam as iniciativas artísticas, enfim. Houve uma grande recessão no campo das artes. E aí essa pessoa está desempregada há 4 anos. E aí a gente vai dizer, ele está desempregado há 4 anos, por quê? Porque ele não tem mérito? Não, ele tem muito mérito. Tanto tem mérito que ele tinha assim, uma situação bem de sucesso profissional no campo das artes, até acontecer o que aconteceu agora. Então, a gente começa a perceber que a questão do mérito ela não está ligada apenas a uma capacidade individual, a uma habilidade individual, mas, obviamente, ela está ligada também a um contexto que pode favorecer ou não. E aí a gente vai, por exemplo, quando a gente pensa no campo da religião, essa ideia também é muito complexa, porque assim, em alguns momentos, por exemplo, Jesus ele transparece a ideia de que ele acredita numa meritocracia. Quando ele diz, por exemplo, a cada um segundo as suas obras, né? Quando ele diz que conhece a árvore pelos seus frutos, quando ele diz que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Parece que estabelece aí uma relação entre aquilo que você faz e as consequências dos seus atos. E eu tenho certeza, estou quase que apostando aqui, que Ô Raquel está dizendo aqui, triste isso, viu? A Raquel vai acabar ficando deprimida de ouvir as minhas lives, né, Raquel? Porque eu estou cutucando muito o lado negro da vida, né? Mas é para ver se a gente bota uma luzinha nisso, né? Para ver se a gente bota uma luzinha nisso, tá, Raquel? A Raquel está falando aqui, algumas áreas realmente são muito difíceis. O próprio caso dos professores, está prevista uma grande crise com a falta de profissionais. Sim, sim, com certeza, né? Então, essa ideia da meritocracia ela é muito perigosa e ela ganha um espaço na nossa cultura muito grande. E as pessoas, é isso que eu comecei hoje falando disso, isso me preocupa muito, porque as pessoas usam isso até como um instrumento de discriminação. Né? Eu consegui porque eu tenho mérito. De repente nem mérito teve. Ao passo que aquele outro ali que tem realmente mérito, muitas vezes não consegue, e muitas vezes mesmo, são muitos. Né? Muitas vezes tem QI, né? Que é o que indica, né? Que não é o coeficiente de inteligência. Porque nem sempre você ter uma grande habilidade em alguma área vai garantir a você
sucesso, porque vai depender muito das circunstâncias. E quando você observa, né, a vida, a origem de vida de muitas pessoas que vieram lá mesmo de comunidades, que tiveram pais muitas vezes desregrados, que viveram em situações muito adversas, a gente fica pensando, é natural que essas pessoas tenham muita dificuldade de superar tudo aquilo. É natural que essas pessoas tenham dificuldade de superar as próprias limitações, superar os próprios traumas da infância. Essas pessoas provavelmente não vão ter um tratamento, não vão ter uma assistência social, não vão ter uma assistência psicológica. E aí você vai imaginar que essas pessoas chegam lá no mercado de trabalho, que essas pessoas chegam numa escola, chegam no mercado de trabalho depois, nas mesmas condições do outro que nasce num lar equilibrado, num lar abastado, não é? Com pais que estimulam o estudo, que estimulam a vida futura dessa pessoa. Claro que não, é óbvio que não. Então essa questão dessa ideia de meritocracia, na verdade, ela é muito injusta. Ela vai estar falando, as pessoas não estão se importando com o progresso, não estão se importando com o progresso do outro. Sim, porque a ideia da meritocracia faz de você egoísta. Isso que eu falei. E isso é pesquisa, isso não é palpite meu. Né? Pesquisa na área da psicologia. Tem pesquisas hoje que mostram que a ideia da meritocracia, ela estimula tanto o egoísmo quanto a vaidade. E eu estava falando que essa ideia é tão difundida que dentro do próprio cristianismo ela ganha um valor. Né? E Jesus, de alguma forma, não acho que Jesus acreditasse na meritocracia, mas, eu vou até falar por quê, mas em alguns momentos ele faz algumas colocações, conforme eu disse, que parece até que acredita, quando ele diz a semeadura é livre, a colheita é obrigatória, a cada um segundo as suas obras, uma árvore boa não dá maus frutos. Quando ele fala essas coisas, parece que existe uma relação direta entre aquilo que você faz e aquilo que você recebe. E eu vou dizer para você, e a ideia de salvação é muito ligada a isso, né? A ideia de salvação que as religiões pregam é muito assim, ela é muito em função do merecimento. Você vai ser salvo se você tiver merecimento. Mas Jesus também, ele vai ser crucificado lá com os ladrões e ele diz para o ladrão que está do lado dele que aquele ladrão vai estar no reino dos céus junto com ele ao final daquele dia. Né? Então você veja que a ideia de meritocracia não é tão explícita assim para Jesus. Né? Quando Jesus acolhe Mateus, que era um cobrador de impostos, isso causa uma certa revolta ali entre os apóstolos. Quando Jesus acolhe as prostitutas, não é? E ele também mostra que a questão da meritocracia não era tão evidente para ele quanto se imagina. Raquel, sugiro aqui um vídeo muito interessante para se pensar a ideia de meritocracia. A corrida dos privilégios. Só jogar assim no YouTube depois da live. Vou dar uma olhada assim, não conheço não. Eu sei qual é esse vídeo. Eu já vi, Raquel. Eu ia até falar dele, mas é porque eu não iria conseguir narrar o vídeo. Mas vale a pena ver. É um vídeo, não é um filme. É um vídeo curto, né? Que mostra, eu acho que é esse que você está falando, né? Que mostra as pessoas todas saindo, né, de uma mesma linha para chegar em algum lugar, mas aí tem algumas vantagens, né, ou desvantagens. Aí aqueles que, por exemplo, que nasceram em berço rico, dão um passo na frente, aí já vão uns ficando para trás. Aqueles que tiveram pais equilibrados dão mais um passo para frente. É bem interessante. É bem interessante. Vale a pena ver, porque a ideia do vídeo, do visual, ela reforça o que a gente está falando aqui. A Nelly vai estar falando, a política, na minha opinião, percebeu isso. Quem estava sendo beneficiado era exatamente os que já tinham conseguido méritos. Não entendi muito bem, né? Mas sim, a ideia é essa, porque são os que estão no poder. Né? Aliás, a ideia da meritocracia, conforme eu falei, que vem do grego, méritos, merecimento, e kratos, poder. Né? É você chegar ao poder através do seu mérito.
E aí esse poder pode ser um poder social, pode ser um poder econômico, pode ser um poder religioso, pode ser um poder de ser salvo e ir para os céus. Mas o próprio Jesus aí, nos exemplos dele, ele vai mostrar isso, que as coisas não são tão objetivas assim. E muitas vezes as pessoas até que têm uma tendência mais espiritualista, essas pessoas elas têm uma ideia da lei do karma muito objetiva também, né? Isso até dentro do budismo, o espiritismo não é tanto assim, mas o budismo, por exemplo, o budismo são centenas, né? São mais de 3 centenas de seitas budistas no mundo diferentes, algumas com diferenças bem significativas. Mas, de uma maneira geral, existe uma tendência dos budistas que acreditam na lei do karma fazerem com que a lei do karma para eles seja um motivo de uma certa indiferença, tá? O que para o cristão não é tanto, mas isso acaba se confundindo um pouco. Uma certa indiferença por quê? Porque eles acreditam assim, ele está passando por isso porque ele merece. Ele está passando por isso porque ele fez alguma coisa para merecer. Então não tem nada a ver com isso, isso é problema dele. Ele está dando conta daquilo que ele fez, construiu para a vida dele mesmo, né? Então essa é uma ideia de uma percepção da lei do karma muito objetiva, muito fria, tá? E muitas vezes as pessoas se escondem do seu próprio egoísmo, se protegem do seu próprio egoísmo em cima dessa ideia. Ah, não, eu não tenho nada a ver com isso. É problema dele. Ele está passando por isso porque ele merece. Agora eu pergunto, como que você sabe que ele merece? Né? Como que você sabe que ele merece? Aí tem que voltar lá para Jesus quando ele diz para não julgar, né? Como que você sabe que ele merece? De onde você conhece a história dessa pessoa para dizer que ela merece? E não é só a história, são as histórias inclusive de vidas passadas. Porque trabalhando com a terapia de vidas passadas e tendo a oportunidade de ver dezenas, centenas, né? A última vez que eu fiz uma estimativa, eu estou aqui eu vou dizer isso só para situar vocês um pouco das minhas referências. A última vez que eu fiz uma estimativa, isso já tem muito tempo, já tinha feito mais de 3.000 regressões. Então eu já vi muito paciente com muita vida passada. E aonde isso me levou? Uma das coisas que isso me levou foi a perceber que a lei do karma não era tão objetiva assim, não. Que essa ideia da meritocracia que a gente coloca na lei do karma, a Raquel está falando aqui, do sistema de castas na Índia, com certeza. Eu sou rico porque eu mereço, o outro é pobre porque ele merece também. Mas são os Dalits. Pergunta para ela se são os Dalits. É uma forma de a Renata está falando, são que os Dalits? Os Dalits, né? Né? É uma variante ali do budismo, né? Então, mas trabalhando essas vidas passadas todas, eu comecei a perceber que não tinha uma relação direta necessariamente entre tudo aquilo que as pessoas passam agora com coisas que elas fizeram numa vida passada. Mas o fato de não ter uma relação direta não significa que não tem uma relação indireta, tá? Uma relação indireta eu acho até que existe, mas que não é tão objetiva e que está sujeita a uma subjetividade onde existem atenuantes, agravantes, dentro de um jogo muito amplo. E quando você se dá conta desse jogo muito amplo, que é a construção dos seus méritos, você entende exatamente por que Jesus falou que você não deve julgar. Porque você não tem noção do que o outro viveu. Você não tem noção do que o outro viveu nessa vida e muito menos do que ele viveu em muitas outras vidas anteriores que fazem com que ele seja o que ele é hoje. Já expliquei para vocês aqui uma das principais estratégias que faz com que você atribua
determinados significados à vida e às coisas que você olha e percebe no seu mundo são as suas experiências passadas. O cérebro é como um computador. Quando ele se depara com uma situação nova, para ele atribuir significado àquela situação, ele vai buscar dentro lá do inconsciente histórias que têm algum tipo de afinidade, conceitos que têm algum tipo de afinidade com aquilo que ele está vendo, para ele tentar reconstruir novas ideias e novas versões que ele possa adaptar àquela experiência nova que ele está vivendo. Então isso mostra com clareza, isso é um fato científico, isso mostra com clareza que as suas histórias anteriores, elas vão ser o material de referência que você vai usar para atribuir significados às novas situações da sua vida. Então, obviamente, cada um com a sua história vai olhar o mundo de uma maneira totalmente pessoal, totalmente subjetiva, não tem como evitar isso. Então não tem como dizer que todas as pessoas têm as mesmas oportunidades, não tem como dizer que a pessoa ela tem direitos iguais de conseguir o que o outro conseguiu, porque a gente vive numa sociedade onde o mérito é valorizado. Não tem como, isso é um absurdo enorme, isso é uma crueldade, isso é uma injustiça. E isso não se aplica também na ideia salvacionista, né? Aliás, essa é uma outra passagem de Jesus, né? Óbolo da viúva, está lá. A viúva está lá no gasofilácio, que era o lugar onde eles jogavam as moedinhas, né? E os ricos iam lá, né? E jogavam muito dinheiro. Então, obviamente, desse ponto de vista do merecimento, quer dizer, aquele que deu mais vai ter mais. E aí vai lá a viúva e joga lá 2 denários, e Jesus disse que ela tinha muito mais mérito do que todos aqueles outros que deram muito mais, porque ela deu daquilo que lhe faltava. Né? Está lá num dos evangelhos que agora não me lembro qual é. Então, Jesus já coloca aí que a questão não é do quanto você é capaz de dar, né? Mas do esforço que você faz para chegar naquela condição. Então, algumas pessoas chegam lá não por mérito, porque o sistema é realmente injusto. E algumas até teriam mérito, mas não chegam, porque o sistema realmente é injusto. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente, muito cuidado, e muito cuidado com a nossa autoavaliação do ponto de vista espiritual. Porque muitas vezes você pode estar achando assim, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que não faz o mal, né? Eu com certeza vou ter meu lugarzinho garantido lá no céu. Não sei. Sabe por quê? Porque a questão não é se você é uma pessoa boa, se você não é uma pessoa se você não é uma pessoa má. A questão não é essa. A questão é o que você está fazendo com as suas virtudes. Qual a contribuição que você está dando? Né? Você está dando igual os ricos lá do gasofilácio, que davam muito? Ou você está realmente trazendo uma contribuição com seu próprio esforço para melhorar o mundo ao seu redor? Porque esse é o princípio que justifica a ideia de uma possível salvação. Aqui eu estou falando aqui, precisamos de mais conversas sobre reparação histórica e menos celebração da meritocracia para melhorar nossa desigualdade. A coisa está feia. Sim, com certeza. A gente tem uma dívida enorme, né? A gente tem uma dívida enorme. Olha só, você está falando isso aqui agora, dessa reparação histórica, eu não posso deixar de me lembrar do povo que foi escravizado. Né? Esse povo que foi escravizado. Então, pensem cá comigo. Esse espírito, tá? Esse espírito, que aqui a gente fala de um ponto de vista de múltiplas existências, da espiritualidade, porque é a nossa referência, e aqui eu já fiz lives assim mostrando como que essa é uma ideia cientificamente evidenciada. Agora vocês peguem um espírito que viveu na África, né? Século XVII,
século XVII, virada para o século XVIII. Né? Esse espírito ele é arrancado da sua terra, esse espírito é separado da sua família, dos seus filhos, dos seus pais, da sua esposa. Ele é trazido para um país totalmente diferente, ou para países totalmente diferentes, com culturas totalmente diferentes. Lhe é imposta uma nova cultura. Ele é obrigado a trabalhar sem nenhuma vantagem, muito pelo contrário. Ele é espancado, ele é violentado na sua integridade moral, na sua dignidade humana, na sua integridade física. E ele morre ali. Tá? E ele morre ali. E depois ele reencarna de novo, com todo o peso dessa história no seu inconsciente. O que vocês acham que esse espírito tem a tendência de trazer? E eu digo, é muito simples, revolta. Revolta. Ele nasce revoltado e nem sabe por que ele é revoltado, porque ele não lembra, mas ele nasce revoltado. E quando você entende isso, você vai ver, e muitas vezes ele vai nascer revoltado dentro de um ambiente que continua sendo adverso, tá? Que continua sendo adverso, porque o povo lá da escravidão, ele historicamente ele vai aí ser transferido para condições subhumanas de vida ainda, né? Há uma liberdade, mas não há uma integração social. No caso do Brasil, no caso da Europa também, né? No Brasil isso foi pior ainda, muito pior do que na Europa. Mas no Brasil foi muito pior. Há uma libertação desse povo, mas esse povo não é inserido socialmente. Então esse povo chega hoje, no século XX, no século XXI, trazendo esse estigma de vidas passadas, trazendo o estigma da vida atual, onde muitas vezes ele continua sendo discriminado e tem uma história sofrida, uma história viciosa, uma história de não acolhimento. E ele aí liga a televisãozinha dele e vê lá a novela da Globo, o pessoal passeando no iate, passeando com um carro de 200 mil reais, né, com roupas e joias nas festas. E ele fala, caramba, tem gente que vive assim? Por que eu não? E aí, gente, não é difícil entender por que essas pessoas se revoltam. Tem um ou outro que não se revolta, tem um ou outro que vai realmente ter um mérito fantástico de superar essas diferenças e se inserir num contexto social e ascender nesse contexto social. Tem. Mas é aquilo que eu falei para vocês no começo. O próprio capitalismo usa essas pessoas, que são uma minoria, como modelo para justificar as diferenças sociais e dizer assim, olha, se eles chegaram, vocês também podem chegar. Mas aí você vai pegar as estatísticas e você vai ver que a maioria absoluta não vai chegar nunca. Nunca. Pode ralar o que quiser, pode trabalhar o que quiser, pode estudar o que quiser e não vai chegar. Não vai chegar porque não tem condições para isso. Então a gente precisa amadurecer muito dentro de uma perspectiva global essa ideia da meritocracia. É uma ideia muito venenosa e que não se justifica. E que a gente precisa tomar bastante cuidado, porque ela está sendo usada para justificar as injustiças sociais. Ela está sendo usada para justificar, conforme eu já falei aqui agora para vocês. Ela está sendo usada para justificar as injustiças sociais. E a gente acaba acreditando nela e transfere essa meritocracia para outros aspectos. Né? Faz interpretações distorcidas da espiritualidade, da lei do karma, né? de passagens de Jesus, do cristianismo, quando as coisas não são bem assim. Né? As pessoas precisam realmente ser muitas vezes ajudadas, muitas vezes ser protegidas. Tem pessoas que muitas vezes não vão conseguir, pelo seu próprio esforço, muitas pessoas
conseguisse se manter num nível de uma certa estabilidade aí dentro do nosso sistema social. Então, não se iludam com a questão salvacionista ao observar os seus méritos, porque dentro dos méritos que você tem, que nós temos, existem atenuantes e agravantes. Se você tiver muitos atenuantes, se você tiver muitas vantagens a seu favor, talvez aquilo que você imagine que sejam seus méritos não sejam mais do que a sua obrigação. Talvez você nem esteja cumprindo com a sua obrigação, de tantos méritos, de tantas possibilidades, méritos não, né? De tantas vantagens que você teve. Entendeu? Então pensem nisso. E às vezes aquele outro é igual o óbolo da viúva, que está ali numa situação extremamente difícil, mas que está abrindo a porta para um necessitado, está abrindo a porta para uma pessoa sem teto, está abrindo a porta para um carente, está abrindo a porta para um familiar, às vezes para dividir a própria pobreza. Entende? Então, essa é uma questão muito séria que a gente precisa amadurecer. Quando a gente pensa aí em construir um mundo mais justo, e isso é urgente construir um mundo mais justo, porque enquanto a gente tiver tanta injustiça social, a gente não vai ser feliz nesse mundo. O que a gente vê hoje é as pessoas tendo que se protegerem, tendo que cada vez ter mais policiamento, mais armamento, mais cercas, mais condomínios fechados, com segurança. Por quê? Por conta da injustiça. Né? Por conta da injustiça. É claro que no meio de tudo isso existem algumas almas realmente ainda muito aprisionadas à crueldade, aprisionadas ao mal. Existem umas almas primitivas ainda. Mas muitas daqueles que às vezes parecem serem pessoas ruins, são mais ruins da casca, por conta das circunstâncias, entendeu? Se tornaram assim rebeldes diante da vida e agem com uma certa agressividade, e agem com um comportamento antissocial, um comportamento até muitas vezes sociopata, mas muitas vezes é mais por fora, é mais por revolta, é mais por não conseguirem compreender por que passam por tantos problemas, tantas dificuldades, enquanto outros passam por tantas facilidades. E conforme eu disse para vocês, estava dizendo, né, observando as vidas passadas das pessoas, eu comecei a perceber que nem tudo aquilo que você passa se justifica por aquilo que você fez. É claro que tudo aquilo que você passa, tem uma função na sua vida, entendeu? Tem uma função que, se você souber aproveitar, vai te levar a patamares de maior maturidade. Sim, mas isso não significa que você tenha feito alguma coisa para merecer aquilo. Né? Não é que você não mereça, mas que não tem uma relação direta com algo que você fez. Ah, eu estou passando por isso agora porque eu fiz alguma coisa no passado. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Mas com certeza eu estou passando por isso agora porque eu preciso disso aqui para aprender alguma coisa. Ah, isso sim. Isso realmente é. A Raquel está falando aqui, pessoas reativas, né? Reagindo às pressões sociais. Sim. Sim, são pessoas reativas. E essas pessoas são importantes, sabe? Elas são importantes. Porque muitas vezes aquele que é mansinho, que é passivo, ele está prisioneiro de um jogo neurótico, que é o jogo do opressor oprimido. Ele aceitou o lugar dele de oprimido e ele continua ali parado. Então, às vezes, aquele que reage, ele instiga o sistema a rever os seus valores. Aliás, a vida é maravilhosa, ainda que seja muitas vezes sofrida. A vida é maravilhosa. Você vê, se não houvesse aqueles que se rebelam, se não houvesse aqueles que muitas vezes agem com deliberância, com violência, né, contra o sistema instituído ia continuar no seu lugar de conforto, enquanto os outros iam continuar indefinidamente oprimidos. Então, isso faz parte do jogo. Essa pressão aí, ela faz parte mesmo de uma
de um jogo de forças, onde as pessoas são retiradas do seu lugar. Porque senão a gente vive uma situação de neurose. E a gente vive isso. No Brasil a gente vive. Essa relação opressor-oprimido é uma relação muito neurótica aqui no Brasil. Né? O arquétipo do senhor que escraviza e do escravo, ele ainda é muito vivo na mente de uma boa parte dos brasileiros. Né? De uma forma direta, de uma forma indireta, mas ele é muito presente. Muitas pessoas acham que realmente merecem levar aquela vida e que não tem nada a ser feito sobre aquilo. Então, é uma grande escola, sim, é uma grande escola. A gente está numa grande escola, né, Arifai? Uma escola ainda que o sofrimento é uma das estratégias da aprendizagem. É verdade. Uma escola onde o sistema é uma pedagogia de aprendizagem, onde o sofrimento é uma pedagogia, né, que nos leva a aprender muitas coisas. Mas enquanto a gente não cansar de sofrer e perceber que a gente precisa mudar valores, estratégias, não é? Condições de vida de todos nós, isso vai continuar ainda durante um bom tempo. Um bom tempo, né? Eu acho, inclusive, que a gente está falando isso, né? Que o atual presidente, né, que está saindo aí, com todos as críticas que eu acho que ele possa merecer, mas ele sem perceber que ele não era a intenção dele, mas ele traz uma contribuição circunstancial que eu acho muito interessante, porque ele fez com que o povo se politizasse mais, entendeu? Pelo menos as pessoas estão brigando mais, estão pensando mais, ainda que muitas de uma maneira meio perdida, tá? Eu tenho que admitir isso. Mas realmente que as pessoas estão mais engajadas nas discussões políticas, estão. Isso pode nos levar a algum lugar. Pode, eu acredito muito. Isso pode nos levar a algum lugar. E vamos ver, a Norval está falando, a escravidão nunca terminou, na minha opinião. O que mudou foi só a forma, sim, foi só a forma. Então, gente, vamos amadureçam aí essa ideia da meritocracia. Pensem sobre isso, ajudem isso a pensar, ajudem as pessoas a pensarem, questionem mesmo, né? Questionem mesmo aí, quando você vê alguém falar, mas ele é assim porque foi escolha dele, né? Ele está colhendo o que ele semeou. Ajudem as pessoas a pensarem, né? Sendo uma luzinha aí. Não precisa brigar com as pessoas, mas joga lá uma perguntinha, né? Será que se você tivesse nascido na mesma condição que ele, teria feito diferente? Pronto, aí deixa a pessoa pensar. Deixa lá ela pensar, deixa ela ver que a conclusão que ela vai chegar. Porque as pessoas se iludem com essas mentiras, com essas pretensas verdades, para justificar o seu lugar de privilegiado. E isso é uma verdade, isso é um fato, né? É muito confortável você acreditar em meritocracia quando você usufrui numa sociedade de tantas misérias, você usufrui de um lugar vantajoso, né? De um lugar de privilégios. Então é muito fácil você dizer, eu estou aqui mas porque... E todo mundo pode conseguir chegar aqui pelos seus méritos. Mentira. Mentira deslavada. Então, ajude as pessoas a pensar, né? Porque eu acho que na medida em que a gente perceba, a gente se veja no lugar do outro, se a gente observe a história do outro, a gente possa começar a perceber o quão os nossos sistemas são ainda muito, muito injustos, né? E aí a gente possa aí realmente fazer alguma coisa para reverter tudo isso. Tá bom? Então vamos terminar por aí. Minha gratidão a todos. Aí Newton está falando que Bolsonaro mostrou para mim os monstros raciais, os preconceitos que viviam ao meu redor. Sim, muita coisa veio à tona, né, Newton? Muita coisa, sim. As pessoas estão se mostrando, estão se percebendo. E eu espero que a gente possa aí, né, ajudar as pessoas a tomarem consciência disso, a se olharem.
Eu sou um otimista, tá? Ainda que eu esteja começando a reconhecer que o meu otimismo ele estava sendo um pouco exagerado. Enfim, mas eu sou um otimista. Então, eu acho que a gente tem que fazer limonada dos limões que são dados para a gente. Então, vamos tentar ver o que a gente consegue aproveitar dessa situação toda que a gente viveu aí nesses últimos anos, ainda está vivendo, né? Claro, que a gente possa aí amadurecer um pouco mais essas ideias todas. Tá? E uma delas é a ideia da meritocracia, que, conforme eu falei, ela serve somente para esconder aí a vantagem, para justificar a vantagem de uns, tirar a culpa desses que têm algumas vantagens em detrimento dos outros. Tá bom? Então, minha gratidão a todos aí. Vamos terminar por aqui. Se alguém gostou, se o pessoal gostou aí do vídeo, da nossa live, ela vai ficar aí gravada no Instagram. Ao longo da semana eu boto lá no meu canal do YouTube. Quem quiser me segue lá no YouTube também, aumentar lá meus seguidores lá. É porque eu não invisto muito no canal, então aquele canal ele acontece naturalmente, mas aí mais na frente eu ainda vou conseguir investir um pouco no meu canal. Mas eu boto sempre os vídeos que eu faço nas lives, eu estou postando lá. E aí, se for útil para as pessoas, vocês compartilhem aí, tá bom? Meu abraço aí a todos, uma boa semana. Segunda-feira que vem a gente se encontra aqui de novo. Saudações a todos. Tchau.